dia, boa tarde. Olá, pessoal. O pessoal tá entrando, eu acho, né? Gente, boa tarde. Estamos aqui esperando um pouquinho as pessoas chegarem. A gente hoje está usando uma plataforma nova, então também estamos aprendendo aqui. A gente não, né, geralmente a gente abria para as pessoas participarem. Hoje a gente está usando uma outra plataforma e estamos compartilhando pelo YouTube. A gente quer que vocês participem também dessa live, então podem deixar os comentários no chat e também as perguntas para que a gente possa, enfim, depois ao final da live poder, enfim, que vocês possam interagir, que a gente possa endereçar essas perguntas aqui para a Melina. Pode começar, pessoal? Será que a gente já tem algumas pessoas assistindo? Eu confesso que eu não estou conseguindo ver os números de pessoas presentes. Então, se a Carol e o Nairon puderem me... Tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Luísa Morandini, eu sou gerente de projetos da BMA. E hoje é um enorme prazer da gente realizar essa live recebendo a Melina Rickson, uma produtora cultural empreendedora incrível que faz há anos o Porto Musical, um dos eventos mais importantes de música, de encontros profissionais aqui do Brasil. Então a gente está muito feliz. Obrigada, Melina. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para você. A ideia é que a gente entenda, né, que a gente explique para vocês, que a gente conte um pouco da nossa participação de BMA no Porto Musical e o que a gente pode oferecer para os nossos associados para participarem desse evento tão importante que vai acontecer agora no começo de setembro. Antes de falar da nossa participação, também quero contar rapidamente da BMA. A BMA é uma associação, chama Brasil Music Arts, existe há 25 anos e a BMA atua pela internacionalização da música brasileira, conectando artistas, empresas, profissionais e uma ampla rede de parceiros, de selos, editoras, festivais, com o objetivo de internacionalizar a música brasileira. Então, a nossa atuação, ela é amplamente e essencialmente fortalecida pela parceria com a Apex Brasil, né? E através dessa nossa parceria com a Apex Brasil, a gente tem o projeto setorial Music from Brazil, que participa de várias feiras ao longo do ano, tanto fora do Brasil como no Brasil. Então, fora do Brasil, a gente participa de feiras como Circularte, o Mamá, que vai acontecer agora em outubro na França. A gente vai estar na Womex mais uma vez. A gente, aliás, está há 25 anos na Womex, então a gente vai estar com uma delegação bem grande por lá. E também quem conseguir, quem puder aproveitar e fazer esse investimento, pode ir um pouco antes e participar do Mamá. Mas a gente também atua nas feiras brasileiras, trazendo compradores para conhecer a nossa música. Então, é por isso que a gente está no Porto Musical, por isso que a gente vai estar na FINS, na Feira da Música do Sul, que vai acontecer em Foz do Iguaçu esse ano, e na CIM São Paulo, aqui na cidade, aqui em São Paulo, onde eu moro. Bom, a gente, então, quem tiver interesse em saber mais, a gente vai contar no final como se associar e todos os benefícios que tem, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma feira fora do Brasil, tem descontos, tem, enfim, uma série de oportunidades de rodadas de negócio, que é o mesmo que vai acontecer aqui no Porto Musical, a gente vai falar para vocês. Então, a nossa participação é essa, a gente traz esse ano 4 compradores para o Porto Musical, uma pessoa do Canadá, dos Estados Unidos, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, uma compradora do Japão e um comprador do Uruguai. Eles vão participar de mesas e também vão participar de rodadas de negócios exclusivas para os associados da BMA. Bom, mas agora vamos aproveitar a presença da Melina, né? Então, queria agradecer a presença da Melina para falar hoje com a gente. A Melina é diretora da Fina Produção, idealizadora do Porto Musical. Ela atua nas artes e na cultura há mais de 30 anos
e desde 2004 ao desenvolvimento da carreira de artistas dentro e fora do Brasil, artistas como Siba, Tássia Reis, Mestre Ambrósio, enfim, ela tem uma trajetória muito importante na nossa música. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham, né, com música conhecem a Melina, e ela é muito importante também por trazer ser uma mulher nordestina que traz, que promove essa música tão importante e que a gente sabe que tem mais dificuldades. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para a Melina, para ela contar tudo sobre o Porto Musical. E, bom, e mais uma vez, Melina, obrigada pela presença e estamos muito felizes de estar mais uma vez junto com você. Oi, Luísa. Oi, Flávio. Boa tarde, pessoal. É estranho fazer, né, uma live assim, porque eu não tô vendo, só tô vendo vocês dois numa bolinha, e aí não dá pra ver o YouTube, eu não faço ideia quem tá, quem não tá, mas boa tarde a todo mundo que veio. Queria agradecer o convite, principalmente a parceria da BMA, instituição essa que eu faço parte há muitos anos, que eu acompanhei, né, desde do princípio até hoje, e que hoje tem esse fomento fundamental da Apex Brasil, entendendo a importância da música como um dos principais produtos brasileiros de exportação, né? Então, queria agradecer muito e dizer que o Porto Musical, então, está comemorando os 20 anos, porque agora mesmo, antes de entrar, estava uma pessoa perguntando assim, mas 20 anos não seria o ano passado? Eu falei, porque ele começou em 2005, só que o ano passado não teve evento. Então a gente está comemorando agora os 20 anos dele, numa edição fora de época, porque o Porto sempre acontece antes do Carnaval e a gente está fazendo pela primeira vez ele em setembro, mas acho que vai ser um momento muito interessante. Quando a gente criou o Porto Musical em 2005, no pré-carnaval, com o intuito de atrair players, agentes e profissionais estrangeiros para Pernambuco, para que eles pudessem ter uma imersão na cultura e na música pernambucana e brasileira. Estar junto com o carnaval era uma estratégia, digamos assim. E numa época em que não tinha muita coisa no pré-carnaval pernambucano e recifense. E hoje em dia tem uma quantidade de coisa enorme. Essa movimentação, quem começou fomos nós. Então a gente tem uma quantidade muito grande de coisa nessa época, de forma que acredito que fazer em setembro agora vai trazer um protagonismo de volta para o Porto Musical, um protagonismo que pode fazer a diferença, e também uma diferença numa participação de profissionais da música que não conseguiam vir porque ele acontecia próximo ao carnaval e estava todo mundo trabalhando nos carnavais nas suas cidades. Então eu acho que vai ser uma edição histórica e muito importante para a gente. Então, Melina, você está me ouvindo? Então tá bom. Bom, a gente vai começar a fazer umas perguntas, né, Melina? Para quem nunca foi ao Porto Musical e vai pela primeira vez, qual que é a sua dica? Como, enfim, entender por onde transitar, onde ficar, com quem conversar, como se preparar para esse evento? O Porto Musical, ele é um evento muito concentrado, né? Um evento que acontece em 3 dias esse ano, num único lugar. A ideia da concentração dele é fazer com que todos os momentos do evento sejam bem aproveitados, fazer com que as pessoas tenham uma imersão grande e oportunidade para que todo mundo se encontre. Então, ele é um evento, diferentemente de outros que são mais espalhados pela cidade. O Porto se concentra no bairro do Recife, num lugar de facílimo acesso, num lugar que as pessoas podem se hospedar, inclusive hoje no próprio bairro do Recife, para ficar perto do Porto Musical. Mas quem ficar também na Praia de Boa Viagem ou no Pina, onde tem uma concentração grande de hotel, vai estar muito perto também.
Então, a gente tem um evento ali concentrado, que a nossa ideia é justamente para que em todos os momentos a gente facilite o encontro. A gente facilite o encontro, porque eu acredito, pela minha história na música, que é uma história hoje de 30 anos, e que os encontros nessas ocasiões, nesses eventos, é o que faz o negócio, é o que faz a parceria e os novos contatos fluírem. Então, a gente vai estar concentrando num lugar só, que é o Passo do Frevo, todas as oficinas, todas as conferências e rodas de conversa. E do ladinho ali, no fim de tudo, na sexta e no sábado, os showcases, num palco, na rua, para que as pessoas possam continuar os seus contatos durante o dia. Luísa, a dica que eu dou é as pessoas digamos assim, se programarem um pouco, entender o que elas querem assistir, ver quais são as conferências interessantes mas principalmente se prepararem do ponto de vista do material que elas querem, ver que elas vão querer abordar e tal, mas o Porto é um evento que ele funciona muito de um jeito intuitivo, muito tranquilo e informal. E eu acredito que não é uma informalidade antiprofissional, mas uma informalidade mais orgânica, mais natural, das pessoas se cumprimentarem, começarem a conversar dentro de um ambiente gostoso, dentro de um ambiente charmoso, no Passo do Frevo, no meio da rua, na Praça do Arsenal. Então, eu acho que é um ambiente ali cozy do bairro do Recife que favorece esses encontros. Bom, eu acho que você já respondeu um pouquinho, né, minha próxima pergunta, que seria um pouco do diferencial, né, do Porto Musical para outras feiras no Brasil e na América Latina, né? E eu acho que assim, daí um depoimento, pessoal, claro que todas as feiras são muito importantes, mas para a gente que quando a gente vai para uma feira que não é na nossa cidade, é muito interessante porque é um jeito que a gente pode se desconectar muito mais, né? Quando a gente está na nossa cidade, a gente fica se sentindo muito ainda preso às nossas rotinas, né? As nossas coisas de casa, da família, enfim. Então, realmente, e ter essa proximidade aqui no Porto Musical há muitos anos, infelizmente, mas agora eu estou feliz que eu vou voltar. Então, eu me lembro muito bem que tinha isso mesmo, e que era um lugar em que as pessoas se encontram, elas estão muito felizes de estar ali, né? Um lugar muito bonito, muito especial. Então, acho que é muito propenso para isso. Mas então, eu vou te perguntar o seguinte: me conta um pouco dos números, né, de talvez anos anteriores e desse ano, quantos profissionais você espera? É um ano em que é gratuita, né, a participação, então, enfim, eu acho que vai ter provavelmente muitas pessoas de Pernambuco, provavelmente, mas também quem que você espera mais? Conta esses números pra gente, por favor. Luísa, a gente está na 12ª edição presencial esse ano e teve também uma edição online, né, durante a pandemia. Eu tenho a impressão enfim, que será um ano. O Porto Musical ele sempre surpreende na questão na questão da visitação a, fora de Pernambuco. A gente sempre se surpreende com a visitação das pessoas que não são daqui. Eu já até questionei muito, que eu digo, meu Deus, eu esperava um pouco mais gente daqui. É claro que a gente tem profissionais daqui, óbvio, mas esse contingente, ele é um contingente de 20 a 30%, por incrível que pareça. Então, ele é realmente um evento nacional. Ele acontece em Recife, mas ele é um evento nacional, atraindo profissionais do Nordeste, das regiões, dos estados daqui, do Sudeste principalmente. Então, a gente teve nessas edições sempre em torno de 500 profissionais, 500 a 600 profissionais assistindo às conferências. Esses profissionais são
muito. Esse número é um número que se manterá, porque mesmo ele sendo gratuito esse ano pela primeira vez, é, os espaços são limitados, a capacidade das salas são limitadas, então a gente está mantendo a mesma configuração de percentual de participantes. Então eu entendo que vai ficar nesse mesmo ambiente. Aí você vai dizer, não é um evento muito grande, mas é um evento que ele tem realmente um resultado muito sólido, eu diria, para quem participa, justamente por conta dessa minha fala no início de concentrar no mesmo lugar, de não ter muitas coisas em paralelo, os momentos de conferência, que são os momentos que tem o maior público, eles são sempre, não tem nada em paralelo e tal, tal, tal. As oficinas, sim, elas acontecem em paralelo umas com as outras, mas são menores e são sempre assuntos um pouco mais focados ali. Mas eu espero aí em torno de 500 pessoas nas conferências, nos 3 dias de conferências, e a gente espera em torno aí de umas 10 mil pessoas nos shows, né? Que é isso que é Então, legal dos shows do Porto Musical, só para complementar. As bandas que vêm tocar, elas se apresentam gratuitamente. Então, esses artistas, eles não se apresentam para um público pequeno. Normalmente, a gente consegue um público muito grande no Porto Musical. Então, isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal, assim, porque eu, como empresária de artistas, sei do esforço que é para participar dessas feiras. E as bandas, é claro que o Porto Musical paga um cachezinho, né? Não é uma feira que não paga nada. A gente paga um cachezinho para essas bandas virem, mas não é um cachê de mercado, porque a gente entende que precisa pagar um cachê, e esse é um esforço que a convenção vem fazendo ano após ano de melhorar essas condições para as bandas, e eles vão se apresentar para programadores, né? Então, mas não só isso, eles vão se apresentar, muitos pela primeira vez em Pernambuco, como sempre foi, mas aí eles vão se apresentar para um público de Recife, um público bem estruturado, ou seja, a gente tem um público grande para receber essas pessoas. Melina, você podia, agora que o pessoal está projetando aqui a programação, você podia contar um pouco da programação, e daí depois eu também convido o Flávio para falar, que ele, né, ele vai participar de bandas mesas, mas queria que você primeiro desse uma pincelada aí para a gente entender, né, o que tem de oficina, tem mesas, tem showcases, e daí depois, se o Flávio, conhecido como Scooby, puder também complementar. Sim, existe uma diferença na programação desse ano. A programação desse ano vai ser focada realmente em conteúdo de conferência, de oficina, de roda de conversa. E vai ter uma audição comentada. É, nesse conteúdo, a ideia é que as pessoas possam se encontrar aí e fazer encontros, digamos assim, menos assistencializados pelo evento. Então, a gente não vai ter aberto ao público os pitches esse ano, nem as bandas. A gente não vai fazer esse ano pitching. A gente vai ter realmente um foco nesse aprendizado das conferências. Então, a gente vai estar falando sobre gestão pública para a música, temos algum avanço? A gente vai estar falando sobre gestão de carreira, teremos a presença de profissionais que, como eu, são managers de artistas. A gente vai estar com a Priscila Mello, que é a manager da Lineker, e da Annelise Assunção. A gente vai estar com o Cupim, que é o manager de Arnaldo Antunes. A gente vai estar com Lohana Russo Passapulso. Então, André Maia, que é manager de JP.
Eu vou até estar mediando essa mesa. A gente vai estar com uma mesa muito interessante sobre inteligência artificial no fazer musical. Como é que a inteligência artificial vai entrar agora definindo esse novo momento, com a presença da cantora Paula Lima e do produtor musical Felipe Vassão, com a mediação de Barro, falando sobre inteligência artificial. A gente vai ter também um momento para falar sobre os festivais brasileiros, que eu acho que vai ser um momento muito importante, que a gente vai poder dar um panorama sobre quem são esses festivais brasileiros, como é que eles estão pensando a curadoria hoje em dia, qual é o compromisso desses festivais com os novos artistas, enfim, abordar os festivais também. E a gente vai ter também uma conferência de abertura lindíssima, com a presença de Alceu Valença, falando sobre os 80 anos de vida e carreira dele, acompanhado do seu biógrafo, né? Então vai ser um momento muito especial para a gente. Eu estou muito animada com essa conferência também. Enfim, e teremos uma conferência apresentada pela BMA e pela Apex, né, que é uma conferência sobre o mercado brasileiro fora do Brasil. Como é que os internacionais estão vendo a música brasileira nesse momento, né? Antes de eu passar para Flávio, queria falar um pouco também das oficinas. A gente vai ter oficinas esse ano com artistas, né? Então achei muito legal a gente poder pegar a Jussara Marçal, que vai estar fazendo um showcase, e ela vai dar uma oficina linda que ela tem sobre voz e sobre experimentação com voz. Sofia Chablau também vai fazer uma oficina sobre produção musical. Vitor Araújo também, sobre todos os sistemas composicionais que ele usa. A Trattori vai estar apresentando uma oficina sobre distribuição digital. A Joyce Alane, que também vai estar fazendo um showcase, vai falar sobre a arte da composição, né? Então a gente vai ter também uma oficina com Matheus Alves, que foi o responsável pela trilha sonora do filme Agente Secreto. Uma oficina sobre o frevo, que na verdade é um curso, mas ele vai falar de forma mais reduzida sobre esse curso que é maravilhoso, Belo Recife Pegando Fogo, o frevo como organização política e o mundo de trabalho, é super incrível. Temos a Simpla, que vai dar uma oficina super interessante para quem faz evento. É uma oficina cheia de ferramentas, de estratégia, de como você pode bolar seu evento, de como você pode usar as ferramentas que existem hoje a seu favor para planejar um evento. Enfim, temos uma audição comentada sobre o disco novo de Maurício Pereira. Enfim, gente, a gente tem uma edição realmente com muito, muito conteúdo. E tem uma conferência sobre selos também, a importância dos selos no desenvolvimento da carreira de um artista, que também é o jeito que a gente encontrou de provocar pela existência de mais selos no Brasil, que é uma coisa que a gente via muito antigamente, que hoje em dia a gente não vê mais tanto. Enfim, e aí eu gostaria já que a gente está com a presença de Flávio aqui, que ele pudesse falar um pouco, porque a gente está com essa conferência com os internacionais, que eu estou muito feliz de receber aqui em parceria com vocês, a Mercedes, que é de um festival gigantesco no Canadá, o Sunfest, a Priscila Santana, que é uma brasileira, mas que hoje é programadora do Summer Stage, que é um festival de muita história que acontece no Central Park, em Nova York. A Miharu, do Festival Fru Festival, que tem levado para o Japão muitos brasileiros. O Leandro Quiroga, do Festival Medio e Medio do Uruguai, e com a mediação de Flavinho. Você quer contribuir, amigo, para esse momento aqui, falar um pouco sobre esse internacional?
Claro que sim. Obrigado, Melina. Ah, eu falei para a Melina em algum momento essa semana que eu passei um bom tempo com ela, porque eu assisti a entrevista que ela deu para o Música em Rede, para o Rodolfo. Uma entrevista longa, 1h30 de entrevista, onde ela fala de vários assuntos. Então, eu recomendo essa entrevista da Melina, que não é só sobre Porto Musical, né? É sobre o mercado da música, sobre ser artista independente, sobre o início, quando Melina e Paulo André estavam desbravando nos anos 90 novos mercados e abriram porta para muita gente, inclusive para mim e muitos de nós. Então, tem essa importância histórica super legal. E antes de falar especificamente dessa mesa, eu queria falar do Porto Musical como mercado, uma experiência pessoal. Se eu não me engano, a primeira edição teve em 2008 ou 2007, quando que foi? Não a primeira, a minha Ah, primeira. A minha ah, primeira. a sua, perdão. Eu não Então lembro foi se logo no foi, começo, né? Bem no comecinho mesmo. mas eu não lembro qual ano que foi, como é bianual, se foi em 2007 ou 2008, mas foi num Ou desses foi dois anos, 7 ou foi 9 foi que 8 7. não teve. É. E é um mercado que ele é muito diferente por isso, né? Porque tem a parte dentro da sala, onde as pessoas discutem em altíssimo nível, os negócios, enfim, se encontram, mas tem a parte da rua, né? De viver Recife, para quem não conhece, é uma potência musical, é uma cidade que eu adoro, e desde então eu fui várias vezes, se eu posso me sentir um pouco em casa quando eu vou para Recife, é graças ao Porto Musical. Então eu já consigo me virar bem na cidade, já sei onde é um bairro aqui, um bairro ali. Quando alguém não, isso é longe, isso é perto, tomar um maltado ali na pracinha, ver Passo dos Frevos, a gente vê a cidade também evoluindo, visitar Olinda, então tem tudo isso que vem junto, vai. Além da parte de negócios, tem a parte do turismo cultural, muito ligado à música, né? Tudo passa pela música. Então, se você volta em outro momento para a cidade, você vai ver que não é só naquele momento do Porto Musical, é uma cidade que vive música mesmo. Então, é uma oportunidade incrível de conhecer essa cidade que eu adoro, que não só pelo que ela é, mas também pelo que ela representa no mundo. Então, a gente sabe quantos movimentos artísticos ligados à música saíram não só de Recife, mas do estado de Pernambuco, sejam, enfim, falando de cultura popular, cavalo marinho, zona da mata, e tudo isso que a gente vê que o mundo inteiro se interessa. Então, ao longo dos anos, eu vi o mundo se interessando desde Mangue Beat, passando por Ciba Floresta, por Spock Frevo Orquestra, por Karina Burr, até fico, quando a gente começa a falar, a gente entra naquela pressão de não esquecer, porque é tanta gente, né? Mas, enfim, são ondas e ondas de talentos que foram saindo de Pernambuco, indo para o mundo, como se diz, de Pernambuco falando para o mundo, né? E Antônio Nóbrega, enfim, o movimento dos rabequeiros, são muitas coisas. Então, tem uma questão que, para mim, que bate primeiro no coração e depois no mercado mesmo, como exemplo, né? A gente vê que o Pará, por exemplo, tá num momento super legal, teve a COP no ano passado, então muitos olhos se voltaram para a música do norte do Brasil, para a música amazônica, a música da Bahia também se faz representar muito bem, mas eu vejo Pernambuco sempre como esse exemplo e as pessoas fora do Brasil conhecem. Talvez elas não conheçam outros estados do Brasil, mas em geral quem se interessa por música brasileira conhece Pernambuco, então vale a pena a gente também conhecer melhor para quem não é da região ir para lá e conhecer. Então, tem essa parte cultural e como mercado, como vocês viram que a Melina falou, tem uma curadoria muito bem pensada, muito cuidada, as coisas só estão ali porque elas fazem sentido. Melina nunca vai colocar algo para agradar alguém ou para preencher um espaço. Olha, tem um buraco aqui, então eu preciso colocar alguém. Não funciona desse jeito, dá para ver que as coisas são interligadas, são pensadas. Então, essas oficinas são maravilhosas. Tem o seu Valença na abertura. E, em geral, as aberturas são sempre muito incríveis e históricas. Lembro de ter visto produtor da Madonna, ou coisas assim que a gente só via no Porto mesmo. As aberturas sempre foram muito maravilhosas, e mais uma vez será com o seu, seguramente,
falando de casa, né? Então ele vai estar completamente à vontade, enfim, não estamos esperando ansiosamente. De maneira mais prática, a gente tem a BMA, então, vai mediar essa mesa com os convidados internacionais, que nós estamos convidando com o apoio da Apex. Então, a Melina já deu uma pincelada aqui no perfil de cada um deles. Todos eles são programadores que levam artistas brasileiros para os seus eventos, que conhecem o mercado brasileiro. A Priscila é brasileira, mas está em Nova York fazendo esse evento maravilhoso, Summer Stage, que abriu portas, enfim, se não me engano, Mel, foi nos anos 90 também Chico Sainz com Gilberto Gil, foi Summer Stage, não foi não? Foi o Summer Stage, sim, ainda na época do nosso amigo Bill Bragg, que hoje está em Abu Dhabi, né? Mas o Summer Stage realmente ele foi o momento mais icônico ali, que deu aquela virada na carreira de Chico com essa participação com Gil. Flavinho. Então, Paulo André tem um livro, que é o livro do Aventuras de um Motorista de Turnês, que ele conta um pouco da aventura que eles tiveram para realizar esse show de Chico Science em Nova York, nos anos 90. Era outro mundo, a produção não tinha e-mail, mandava um fax ali, as coisas pelo correio, era um outro mundo, e eles estavam já fazendo isso. Então, o Summer Stage continua sendo esse palco maravilhoso. A Mercedes do Sunfest também tem levado ano após ano artistas brasileiros, então ela conhece bem, vai ser incrível ela ver esses artistas no seu habitat natural. Então, e é isso que faz a diferença para esses compradores. Eles vão assistir os shows de artistas brasileiros não no formato apenas showcase, que é o que acontece na grande maioria das feiras, né? Uma apresentação um pouco diferente, onde o artista se apresenta para um público de profissionais e não necessariamente para os seus fãs que foram lá comprar ingresso só para ver. E a gente tem que admitir que nós, profissionais da música, somos um público um pouco difícil. Então a gente não se agrada tão facilmente, a gente julga um pouco mais, por mais generosos que sejamos, a gente acaba julgando um pouco os artistas, a gente olha ali, olha, tem muita gente no palco, como é que eu vou levar essa percussão toda? Nossa, um baixo acústico, será que eu vou ter que pagar uma passagem para o baixo acústico, ele vai aceitar um aqui da minha cidade? Coisas que os fãs não estão pensando, eles querem apenas curtir. E fazendo um show na rua, um show aberto, eles estão abertos para, enfim, o público vai curtir mesmo. Então, o olhar desses compradores internacionais para os artistas que vão fazer o showcase vai ser diferente. Então, tem essa grande diferença, mas também eles vão se encontrar com os empresários de artistas que não terão show ali no momento, mas que vão ter um tempo legal para se apresentar, para fazer rodadas de negócios. Os associados da BMA vão fazer rodadas de negócios no dia 5, né, de manhã. Então, a gente vai fazer essas rodadas de negócios conforme está marcado aí, com cada um deles. Então, vocês vão ter tempo de conversar, de apresentar os seus projetos. A gente vai estar ao lado para ajudar, para dar apoio, para explicar que tipo de interesse, o que eles buscam. E então eu acho que vai ser muito legal essa interação. E a interação com eles vai além da rodada de negócios e além dessa mesa no dia 4, onde a gente vai discutir as percepções do mercado brasileiro, porque eles estarão lá praticamente todos os dias. Então, eu vou chegar no dia 2, um dia antes da abertura, então a gente já vai estar lá e vai poder participar, vai poder se encontrar. Com certeza, essa interação fora dos momentos oficiais, dos momentos com hora marcada, elas são muito valiosas, então a gente recomenda que vocês fiquem de olho, não tenham vergonha de puxar uma pessoa de canto, olha, quero te conhecer, quero falar com você, tenho uma ideia legal, tenho um projeto legal, essa é a hora. Essa é realmente a hora de fazer isso e de ter essas interações de qualidade. Quanto ao painel, como a música brasileira está sendo percebida pelo mercado internacional, a gente precisa ir além do nosso estereótipo positivo. A música brasileira tem sempre uma imagem muito positiva fora do Brasil. As pessoas abrem um sorriso. Isso é uma grande vantagem que a gente tem quando a gente viaja pelo mundo. Quem já foi para fora do Brasil sabe disso, que você chegar num país e falar, Brasil, sou brasileiro, mostra o seu passaporte ali na alfândega, na imigração, em geral as pessoas abrem um sorriso para os brasileiros. Agora menos pelo futebol, mas a música continua
sendo uma das nossas ferramentas principais de soft power. Então, eu vejo que muitos outros mercados que estão indo muito bem na música não têm esse mesmo reconhecimento. Vamos pensar, por exemplo, na Coreia, que tem muito investimento nas suas indústrias criativas, que está aí com doramas pelo mundo, com filmes incríveis ganhando Oscar, e com a música também, seja pelo K-pop, seja pelo Gangnam Style. Mas, se você perguntar para o mundo em geral, você prefere a música brasileira ou a música coreana? Eu sou suspeito, mas eu acho que o mundo prefere a música brasileira, né? Então, isso a gente já tem, isso é uma coisa que está na nossa alma, que está na nossa história. E muitos países, por mais que tenham investimento, estratégia e muito, enfim, muito esforço do governo, de associações, eles batalham para criar isso que a gente já tem. Então, isso que eu falei é o estereótipo positivo da música brasileira, mas o que a gente quer ouvir desses compradores representando, e é legal porque a gente tem América do Sul, América do Norte, Ásia representados, então são visões diferentes, né? A gente quer discutir na parte realmente de negócios. Por que você não leva mais artistas brasileiros? Quais são as dificuldades para você ter mais artistas brasileiros? Por que, às vezes, a gente tem a impressão que tem mais colombiano fazendo turnê na Europa do que brasileiro? Por que a gente vê alguns países que talvez não tenham essa imagem tão potente quanto a nossa própria música, fazendo talvez mais barulho do que nós nos mercados internacionais? Então, a gente tem que ter um olhar crítico, e essa é uma oportunidade de entender em primeira mão, do ponto de vista desses programadores, e aí a gente já pode tentar desenhar algumas hipóteses, seja porque eles têm apoio de passagens aéreas, ou porque eles viram em mercados internacionais, porque talvez esses artistas de outros países estejam mais presentes, ou porque existe uma presença nas trilhas sonoras das séries que são vistas nesses países. São hipóteses, como eu disse, a gente quer descobrir como eles fazem, né? Por que o Leandro, que está no Uruguai, que é um país perto, continua tendo algumas dificuldades para levar mais artistas brasileiros? O Leandro, vale lembrar que ele tem o Festival Médio e Médio, que é uma edição também no Rio de Janeiro, no Circo Voador, além da edição que ele faz no Uruguai, ele também tem uma edição no Rio de Janeiro que serve como abertura para a edição uruguaia. Então, a ideia é essa. Algumas frentes, só para recapitular, esse bate-papo com os estrangeiros, para entender qual que é a visão deles da música brasileira, não só de imagem, mas de maneira prática e de negócios, se os nossos cachês estão adequados, enfim, entender deles o que a gente pode fazer para tocar mais em outros países. As rodadas de negócios, onde de maneira bem objetiva, existem os encontros entre empresários de cada um deles, com o nosso apoio, toda a equipe da DNA, não só eu e a Luísa, mas a Lívia Bittetti também vai estar lá com a gente para dar apoio. E essa interação, que é a interação que acontece de maneira livre, seja nos intervalos das atividades, mas também ao andar pela cidade, à noite, vendo shows. Enfim, acho que é isso. Eu estou bastante empolgado, acho que vai ser uma super edição. Todo mundo tem comentado, vai ser muito legal, não é não? Obrigada, Flavinho. Eu acho que também vai ser uma grande edição e a gente vai poder também provocar esses internacionais, porque quando a gente começou fora do Brasil, eu e você, a gente viu uns programadores, como o mercado estrangeiro gostava de apresentar o mercado brasileiro, de descobrir coisas novas no mercado brasileiro, como o mercado internacional gostava de apostar na música brasileira. E hoje em dia a gente vê um mercado internacional que contrata mais quem faz sucesso já no Brasil. Então a gente vai poder também provocar esses programadores sobre a participação do mercado independente nas turnês internacionais, a importância disso. Então eu acho que essa é uma provocação importante também para a gente trazer nessa discussão. Com certeza, com certeza. Não, antes de voltar para a Lu, isso que a Melina falou é super verdade. Esses programadores, eles já conhecem a música brasileira, então você não precisa explicar quais são os clássicos, eles já vêm com uma base meio pronta. Talvez um leigo que você encontra, você tenha que explicar, olha, a história da música brasileira é isso, esse cara aqui é um grande, pô, você não conhece Gilberto Gil? Você não conhece?
Esses caras já conhecem tudo isso. Mas eu concordo com a Melina que talvez isso não só fora do Brasil, no Brasil também, né? Os festivais talvez estejam um pouco colocando menos aquela garimpagem, aqueles artistas que são apostas e mais em quem garante ingresso, né? Essa é uma boa discussão para a gente. Então vamos discutir isso aqui. Diga, Lu. Não, eu ia complementar que eu acho que, de qualquer forma, é um momento bom da música brasileira. Eu acho que essa discussão que a Melina está falando é importante. Mas a gente também reconhece, né, a Melina, que foi júri do Womex esse ano. A gente está com 2 grupos brasileiros, né, na programação oficial, e mais 3 que vão ser anunciados, acho que ainda não foram anunciados, na programação paralela. Então, acho que a música brasileira e muito, cada vez mais, né, voltando as pessoas estarem atentas a isso, também aos novos artistas, não de idade, mas talvez de não serem tão conhecidos fora. Então é um exercício que a gente tem que fazer e pensar também, né, que o Porto teve, né, a Melina agora como mais um reconhecimento do trabalho dela, e como são importantes esses espaços, né, como também os profissionais brasileiros são respeitados lá fora. Então a gente também tem que aproveitar esse momento e falar sobre a nossa música. E é só fazer mais um comentário, depois se quiser comentar sobre sua relação com homens, mas antes disso, nas rodadas de negócios, né, que a gente vai ter esses 4 compradores internacionais, tem uma questão também muito interessante que a Miharu, ela fala português também. Então, eu acho que isso é uma oportunidade. E a Mercedes fala espanhol, e né, obviamente, é porque a Mercedes é do Canadá, mas ela fala espanhol, e obviamente, o Leandro fala espanhol. Então, assim, acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar com uma proximidade maior, porque às vezes a gente tem que usar o inglês. Então, para quem tiver esse momento nas rodadas, vai ser muito interessante. Era isso, Melina? Lu, essa parceria com a Womex, ela é uma parceria muito importante, né? Porque quando a gente começou, eu e Paulo, nós fomos os primeiros brasileiros a participar da Womex, sabe? Minha primeira Womex foi em 93. Esse ano, com as faltas que eu levei, esse ano eu vou... 93 não, 97... 2000 e... 93, 2003. Esse ano será a minha 20ª Womex, assim... daqui a pouco eu tô caminhando para o crachá dourado lá. Espero que um dia eles me deem aquele crachá. Mas o que sim, eu tive realmente a gente criou junto o Porto Musical, junto com a Womex, né, no início. Esse ano eu fui convidada para fazer parte do júri da Womex, dos showcases da Womex, né? E foi uma tarefa uma das mais difíceis da minha vida, porque foram 2.500 inscritos no mundo todo. Eu e a minha dupla tivemos que ouvir 750 nomes, e eu me dei conta que dos 5 jurados, apenas eu era do hemisfério sul, ou seja, não é que eu era a única da América Latina. Eu percebi que para baixo só tinha eu, o resto todo era para cima. Então tive que criar alguns critérios também para isso. Mas uma das coisas que eu senti muito forte nesse júri foi o quanto o Brasil está isolado, segue muito isolado do resto do mundo em termos de circulação da música internacional. Isso é uma coisa que precisa a gente pensar de que forma, mas aí a gente faz aqui o caminho inverso, a gente exporta a música brasileira, né? Mas eu acho que a gente precisa falar sobre o caminho de como é que a gente pode ser mais aberto para a música internacional, porque a maioria, uma grande parte das bandas e dos artistas inscritos eram conhecidos dos meus companheiros de júri e não eram meus. Eu não conhecia muitos, mas por quê? Porque eles não circulam aqui. Então muitos tinham visto shows porque circula pela Europa, a Ásia circula pela Europa, a África circula pela Europa, a América Latina circula pela Europa e pela América do Norte, que era onde estavam os outros jurados, e não por aqui. Então foi uma luta perceber esse isolamento da gente, né? E eu acho que
o trabalho que a BMA faz e que a gente vem fazendo nos últimos 20, 30 anos aqui, a partir daqui de Recife, né? A gente não precisou ir para São Paulo, ou para o Rio, ou para o Eixo para fazer isso. A gente, a partir daqui de Recife, a gente conseguiu conectar a música brasileira com o resto do mundo, né? A partir dessas participações na Womex, a partir dos projetos do Music from Brazil, do Music from Pernambuco, do Music from Northeast, que a gente levava há 20 anos atrás apresentando. E é um jeito da gente conectar o Brasil, mas a gente ainda não conseguiu que o Brasil ficasse realmente aberto para a música independente, digamos assim, para a música diversa, independente, internacional, né? Isso é um desafio que a gente tem pela frente. Mas foi uma grata e difícil tarefa essa de ser júri da Womex. Para sair apenas 30, e dos 32 brasileiros, foi uma luta minha insana. Muito bom, parabéns, Melina. A gente viu um comentário aqui, né? Acho que é do Rodrigo também dando parabéns, pessoal. Rodrigo Cerqueira dando parabéns, né, pela programação, pelo trabalho que você faz. Bom, como a gente não tem mais perguntas, eu queria te agradecer muito. Dizer que a gente está todo mundo muito animado por esse Porto Musical, a programação está linda mesmo. Então, não sei se você quer fazer suas considerações finais e depois a gente fala rapidamente se vocês quiserem se associar à BMA. Eu quero agradecer a vocês pela parceria esse ano. Para mim, ela é muito bonita, está acontecendo por suas mãos, Luísa, e pelas mãos de Flavinho, que são pessoas que eu conheço há muitos e muitos anos, e vocês estarem à frente da BMA e dessa parceria me coloca num lugar muito confortável, no sentido de saber com quem eu estou lidando, pessoas que entendem do mercado, que acompanham esse mercado e conhecem a minha história. Então, eu queria muito agradecer essa parceria, para além da parceria institucional em si, agradecer aos meus amigos e parceiros de uma vida, né? E dizer que são todos muito bem-vindos, que os associados da BMA terão acesso a todas as atividades, é só a gente saber quem são, que a gente vai fazer essas inscrições com exclusividade e atenção, tá? Espero todo mundo aqui. Muito bom, obrigada. Bom, então, Melina, fica à vontade. Agora a gente vai falar sobre. Bom, né, Flávio? BMA 25 anos, temos novidades, né? Temos novidades, novas categorias de associados. Isso foi feito com muito carinho, com base nos pedidos de muita gente, sabendo que são empresas com perfis diferentes e com necessidades diferentes. Então, a gente criou diversas categorias para você se associar. E a gente queria falar um pouco sobre isso. Bom, então a gente trouxe aqui, criamos conjuntamente, né, com os nossos times aqui internos e externos, conversando como que a gente poderia ter uma atuação em diferentes níveis para diferentes associados, né? A gente entende que cada empresa tem lá seu momento de exportação ou, né, o mesmo de nacionalização da sua música e poder contar com apoio de uma associação que está pensando nessa internacionalização da música é muito importante. Então, a gente também queria deixar isso mais claro, né, ouvindo pessoas e mudando como que a gente pode atuar. Então, a gente está com a de 5 categorias, né? Participante, associado pró, parceiro, apoiador, mantenedor. Então, a gente tem esse material, em breve vai estar disponível no site da BMA e da Music from Brazil. E, sendo associado, você tem direito a acesso nas feiras com desconto. Em feiras que temos stand, você pode usufruir desse stand, fazer reunião, né, deixar suas coisas, contar com uma recepcionista bilíngue, que é o caso da Womex, do Jazz Ahead. A gente organiza rodadas de negócios que são exclusivas para os associados. Isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
Então, tem uma série de ações que a gente está desenvolvendo, que a gente vai disponibilizar no site. Ou se você quiser saber mais informações, vocês podem entrar em contato com a gente, comigo, com o Flávio, com a Lívia, com o Daniel, que são pessoas que trabalham aqui na BMA. Podem também entrar em contato com a gente no Instagram, né, ou mesmo no site da bma.org.br. A gente pode passar esse material para vocês e conversar. Ainda esse ano temos muitas feiras, né? Passamos ali o calendário, então tem Porto Musical, Mamá, Omex, FINS, isso em São Paulo, então ainda é tempo de participar de várias ações, conversar com a gente, explicar o que vocês querem e a gente também direciona para o que faz mais sentido em cada categoria. Acho que é isso, né? A gente, enfim, a ideia desses novos planos ou desses formatos de associação é justamente expandir a nossa base de associados. A gente quer que empresas que talvez não viajem para as feiras internacionais ainda, por questão de maturidade ou questão de posicionamento, tenham os benefícios da associação para participar nas feiras nacionais. Então, a gente facilita isso. Tem parcelamento em até 12 vezes, tanto para as feiras quanto para a associação, então a gente consegue facilitar o pagamento para todo mundo. A ideia é facilitar. Na verdade, a ideia é que seja uma decisão fácil de ser tomada. Se você quer participar desses eventos, vai sempre valer a pena você fazer isso sendo associado à BMA, tanto pelo apoio que a gente dá, mas também financeiramente, porque tem plano que tem o cashback, onde você recebe o valor da anuidade integralmente em cashback para comprar credencial de feiras. Já são credenciais com cerca de 40% de desconto no caso das feiras internacionais. E é isso. Então, como a Lu falou, a gente está à disposição para tirar dúvidas e para o que for necessário. Muito bom, gente. Então, obrigada time da Dreamland por colocar a live no ar. Enfim, estamos à disposição. Boa tarde a todos e todas.